O que você teria a aprender com uma pessoa que está à frente da administração de 132 kitnets? Um jovem que cuida dos negócios da família dele. São 132 kitnets e eles estão comprando mais 15 kitnets. Eu fiz uma entrevista muito legal e você vai aprender muito dos segredos desta grande oportunidade de renda passiva. Vem comigo! Seja muito bem-vindo, João Ribeiro, de Fortaleza, Ceará. Como é que tá aí em Fortaleza, João? Tá tudo em paz, o calor de sempre, mas tudo tranquilo, cidade bacana aqui. Você sabe que eu não conheço Fortaleza, pra gente que tá aqui, é como se fosse um paraíso, né? Tipo, as férias ideais para Fortaleza, né? E para você aí, o que é Fortaleza? Fortaleza é só uma cidade grande? Fortaleza é uma cidade relativamente, assim, além de ser uma cidade grande, acho que é a quinta capital do país, ela é uma cidade nova, os prédios que estão sendo construídos são prédios belíssimos, e assim, quem vem a Fortaleza não fica só na capital em si, as cidades vizinhas, Aquiraz, Eusébio, Caucaia, Trairi, tem muita coisa bacana para mostrar, muita praia bonita, muito turismo, então assim, é uma infraestrutura legal aqui que a gente tem aqui no Ceará. Que bacana. Então, aquilo que vocês realizaram aí é uma das alegrias que eu tenho desde que a gente começou o trabalho do Viver de Kitnets, encontrar pessoas que enxergaram a mesma trilha que a gente enxergou e a sua história é a mesma que a minha, né? Meu avô botou o pé na estrada na década de 40, muita humildade, com simplicidade. Meu pai seguiu e chegou até mim, essa vibração, essa energia. A gente percebe que isso é uma coisa que quando entra, né, você ser empreendedor com imóveis, é uma coisa que você não consegue mais sair, né? Porque é como se você fizesse parte de uma casca superior, né? O país sobe e desce crise, mas você segue sem levar muita trombada pro resto da vida, não é isso? Como é que você vê? Assim, quem investe em imóveis vira quase um vício, digamos assim. E assim, o que eu acho legal porque assim, imóveis é um ramo que é muito grande. Você tem desde imóveis de baixo padrão, de pequenos kitnets, até apartamentos que valem milhões. Então, assim, imóveis, eu não posso dizer que imóveis é só um ramo. Imóveis são vários ramos dentro de um só. Então, assim, o que eu acho legal também de a gente construir kitnet é que no momento desse de crise, que muitas vezes a crise afeta o grande, afeta o médio, mas o kitnet ele está lá no meio de tudo. Então, assim, a gente teve uma crise, beleza, teve, mas da mesma forma que eu vou ter menos pessoas, às vezes, com capacidade de alugar, eu vou ter pessoas que estavam numa classe social mais alta, que tiveram dificuldades e que agora elas vão ter que reduzir para o kitnet. Da mesma forma como eu vou ter pessoas que estão ali com seus 18, 19, 20 anos, no começo de vida, no primeiro ou no segundo emprego, que vai querer sair, às vezes, num local mais afastado, assim, bem afastado do centro, e ir para uma zona mais comercial, que é meu caso aqui, que ela só vai poder pagar o kitnet, ela não vai poder pagar a unidade maior. Então, assim, é quase como se a gente estivesse suprindo um déficit habitacional que muitas vezes o governo, as construtoras não conseguem suprir de certa forma. Entendeu? Exatamente, porque as construtoras, elas não fazem tantos investimentos diferenciados, elas querem pegar uma fatia de mercado específica e aí elas fazem o teste delas, olha, vamos pegar 200 mil na venda de um apartamento aqui e é isso aí, se não for isso, a gente não faz. Né? Então, essa faixa abaixo das construtoras é a gente que está preenchendo, né? Agora, me conta linearmente como que foi o start dos seus pais, quem são os seus pais, é muito importante quem está assistindo aqui o canal do YouTube. Aliás, você que está assistindo o canal, dê o seu like agora, para que mais pessoas entendam essa dinâmica dessa família que tem 130 kitnets em Fortaleza. Dê seu like agora,
já deixe seu comentário, faça sua pergunta, que isso vai virar assunto para uma outra gravação, um outro vídeo. Participe-se, engaje na causa da kitnet. Não é isso, João? E a história dos seus pais, são médicos, né? Isso, exatamente. Meu pai e minha mãe são médicos e, assim, eles nunca tiveram um emprego público. Então, assim, era consultório, cirurgia, hospital, mas tudo particular. Então, assim, lá em 2002, meu pai era tenente do Exército. E aí ele passou 7 anos no Exército, que era o período normal de ficar. E assim, ele saiu de lá e ele percebeu que ele teria que ter uma segunda fonte de renda. Até porque ele, como médico, como de certa forma um profissional autônomo, se ele adoecesse, se, sei lá, acontecesse um acidente, alguma coisa do tipo, ele não teria renda. Então, assim, a gente começou lá em 2002, por aí, mais nesse pensamento de ter uma segunda renda e de ter uma segurança caso acontecesse algum problema. Até porque ele estava saindo do Exército, que era o único emprego que ele tinha, e ficando só como profissional autônomo. Então, assim, ele comprou um imóvel aqui que fica a 5 quadras da zona turística, na Rua Pereira Filgueiras, no bairro Meireles. É o bairro mais caro aqui de Fortaleza, o Meireles, e aí ele conseguiu comprar na época por barato esse imóvel lá. E aí, na verdade, lá ele ia fazer a clínica dele. Ele comprou pensando em fazer a clínica. Mas aí começou a questão da insegurança no Brasil em geral, piorou muito do começo dos anos 2000 para cá, e ele viu que não valia a pena fazer uma clínica no chão, porque ele ia ter que gastar muitas vezes com estacionamento, com segurança, e ele viu que não valia a pena. Então ele preferiu ir para uma sala comercial, numa torre, que acabava que a logística era melhor, e aquele imóvel ficou parado, de certa forma. E aí foi pensando, vamos fazer o quê? Vamos vender, vamos colocar um negócio. E a gente decidiu construir, para fazer alguns apartamentos. E aí a gente fez 6 apartamentos lá. Você, César, deve saber o como começar é difícil. Como dar aquele pontapé inicial é difícil. Então, tu imagina só, hoje eu sou engenheiro civil. Então, assim, eu tenho uma facilidade, eu começo 50% do caminho na frente de muita gente, pelo fato de ter uma formação voltada para isso. Mas lá atrás, meu pai era médico, não tinha tempo para nada. Minha mãe, da mesma forma, não tinha tempo para nada. Então, assim, essa primeira obra foi uma loucura. Foi, assim, sem experiência com obra e não tinha ideia de custos. E chegou uma hora que os custos da obra não estavam mais cabendo no orçamento da gente, e a obra teve que parar um tempo, diminuir o ritmo, e a gente teve que vender carro, e assim, foi uma luta. No começo, você sabe como é, mas assim, sim. A felicidade da gente de ter dado esse pontapé lá em 2002 foi o que hoje, 16, 17 anos depois, mudou o patamar de vida da gente. Mudou o patamar de segurança, o patamar financeiro, sobre todos os aspectos, porque a gente, assim que finalizou a obra desses 6 apartamentos, todos os 6 foram locados rapidamente. E o que foi que a gente percebeu? Que a gente não tinha concorrência, porque não tinha nem um produto parecido, principalmente na região, e que havia uma demanda disso, porque assim, imagina só, eu tenho um prédio desse que eu estou perto da beira-mar, então se eu quiser ir andando para a beira-mar, for fácil. Eu tenho aqui uma zona que tem muitos hospitais, então assim, imagina só a auxiliar de enfermagem, o funcionário da limpeza, às vezes até a enfermeira do hospital, que mora a 15 quilômetros do hospital, porque não pode pagar um aluguel de um apartamento do lado, agora ela vai poder fazer isso e vai morar 2 quarteirões do trabalho. E não vai precisar ter carro, não vai precisar andar de ônibus, só ter a pé para o trabalho. Então, assim, o start da gente foi esse, entendeu? Eu estou perto, e aí vocês fizeram esses 6 apartamentos, né? Aquela história mesmo. Você sempre acha que você tem o capital todo, mas você sempre quer melhorar, você sempre vai até esgotar tudo,
E essa é a beleza de ver os recursos surgindo. Você aprende a pegar empréstimo, você aprende a rolar dívida, você aprende a autofinanciar carro, você aprende a transferir o carro para alguém da mesma família. Eu, pelo menos, aprendi tudo isso, né? Então, por isso que quando eu procurava um arquiteto, um engenheiro, que eu falo, eu mostrava o dinheiro que eu tinha, eles falavam assim, é impossível. Porque eles não sabem, esse cara... E aí hoje eu digo, cara, não é impossível. O que você tem, vai ser possível você começar. Mas depois que você colocou a bola de neve para rolar montanha, aí, meu irmão, ou vai ou vai. E obra não pode parar. Parou, ela deteriora, desintegra. Você tem que ir até o fim. Não pode parar, porque aí você se aperta, se sufoca. Eu aprendi isso. Quando eu fiz as minhas primeiras 4 kitnets, eu parei, eu não tinha mais dinheiro, aí eu fazia natação à tarde. Eu saía do trabalho e ia nadar. Tinha que fazer, eu queria dissipar aquela energia acumulada de não conseguir ir para frente. Aí o pessoal me ligou e falou, olha, entraram na sua obra, a gente conseguiu pegar os caras, eles tinham conseguido sair com uma janela e com algumas outras coisas. Tinha uma segurança lá no condomínio que eu fiz, que era um condomínio aberto, o terreno que tinha segurança, mas eles não tinham portaria. Sim. Aí, o que eu tinha facilidade? Cartão de crédito. Em 2000, como você, a gente recebia cartão de crédito pelo correio, mesmo sem ter pedido. Não sei se você lembra disso aí. Eu não lembro, mas teve uma parte. E aí eu peguei e aproveitei essa oportunidade. Eu tinha um pedreiro que foi convidado para ser pedreiro na Bélgica. Um garotão mesmo, que era, na verdade, meu colega de igreja, irmão de igreja. Aí eu falei, cara, eu tenho cartão de crédito, passagem de avião eu compro no cartão de crédito. Eu não tinha nada de dinheiro mesmo. Nada, não dá para fazer mais nada. Falei, você vai lá, dorme na kitnet, arruma a turma, fica lá até acabar. Aí eu fui no boteco que tinha no bairro e fiz uma jogada com o cara. Falei, cara, preciso dar café da manhã, almoço e janta para 5 pessoas, depois que formou essa equipe, e com cheque pré-datado. O cara topou, então eles tomavam café, almoçavam, jantavam, e faltou madeira, assim, para fazer escada. Os caras pegaram na rua tábua de obra e fizeram, e está lá até hoje, estou substituindo agora, depois de 20 anos, está podre. E no vídeo que vai sair amanhã, eu mostro essa tábua, né? Eu mostro essa tábua. Os caras terminaram com tábua de obra. E aí sim, pronto, acabou. No sufoco, eu passei 3 anos fritando, sabe, sem fôlego mesmo. Ai, eu respirava, dava taquicardia de ver tanta dívida. Pô, mas já são 240 meses recebendo R$2.000. São R$480 mil que chegaram em 20 anos. Quer dizer, quem que ganha R$500 mil em 20 anos com 4 kitnets na periferia da cidade, entendeu? Esse é um cálculo que, né, resolveu muita coisa na minha vida. Esse dinheiro sempre segurou muita coisa, né? E aí, como é que você saiu do primeiro prédio com 6 kitnets para 130? Qual foi o segundo passo? Assim, César, complementando um pouquinho o que você estava falando aí, quando a gente percebeu, alugaram lá os 6 primeiros e, pô, tava todo mundo satisfeito. E quando a gente percebeu que era um negócio, que era rentável, que o meu imóvel se valorizou, que eu estou recebendo um aluguel em dia, a gente tem que fazer mais disso daí. Isso aí vai dar certo. Então, assim, graças a Deus e até pela profissão que meus pais tinham, a gente nunca precisou pedir empréstimo. Tudo a gente fez com capital próprio. Então, assim, um pouquinho antes disso aí, da gente começar a construir kitnet, a gente tinha comprado apartamentos aqui. Apartamentos pequenos, assim, mais apartamentos em condomínios, em prédios, para alugar também, não era para uso, era para alugar. Então a gente tinha 3 apartamentos em 3 bairros diferentes da cidade. E assim, a gente percebeu, logo quando ficou pronto lá a obra que começou a alugar, que a rentabilidade desses apartamentos locados era muito, muito, muito menor do que a de um prédio. E que muitas vezes o investimento era praticamente o mesmo. A diferença de investimento era muito pouco entre um apartamento em condomínio e entre comprar um terreno e construir kitnet. Então, assim, a gente vendeu e negociou esses 3 apartamentos que a gente tinha. Alguns deles colocamos em negócios comprando terreno, outro a gente vendeu, outro a gente negociou para se livrar desses apartamentos e transformar sem ter uma despesa tão grande, óbvio que a despesa continuava grande, mas eu conseguia transformar uma rentabilidade de 0,3%, 0,4%
em 1,2%. Eu praticamente triplicava, quadruplicava a rentabilidade com aquele mesmo dinheiro. Então, assim, estou ganhando, além de dinheiro, estou ganhando tempo com isso. Adoro ouvir isso, porque assim, não me sinto mais gritando no deserto. Falei, gente, como é que pode você receber mais de 1% e ir embora? Aí os caras, você é louco? Eu vivo disso, cara. Exatamente. Aí você está gritando no deserto, aí de repente eu encontro uma pessoa que começou na mesma época, comecei em 2000, né? Só que eu já trabalhava lá no Rio de Janeiro, alugando apartamentos dos outros, para turista em dólar. Essa parte você já deve estar fazendo também. No começo, aliás, aí foi onde eu percebi o pulo do gato, porque era tudo na orla, né? Praia do Flamengo aqui em Copacabana, e eu anunciava para turista, $20 por dia. Mas quem que vinha? Tem o pessoal que chegou na cidade para trabalhar, que não tinha fiador, gente boa, estudantes de medicina. Aliás, tem uma história muito bacana. Eu fui fazer uma reportagem para pegar no pé de um diretor clínico de um posto de saúde de uma prefeitura de uma cidade aqui da nossa região. Olha que mundo pequeno. Aí o cara dando aquele chá de cadeira e eu querendo lá reclamar, mostrar como repórter, né? Não sei se você sabe que eu sou repórter da Globo. E aí o pessoal não queria que eu falasse com o cara e tal, e de repente o cara veio. E aí o cara falou assim, eu lembro de você. Eu falei, de onde você lembra de mim? Quando eu era estudante de medicina, eu aluguei um apartamento seu no Rio de Janeiro. Não acredito nisso. Era eu, não sei quem, e o Sandro. Esse Sandro, olha que mundo pequeno, esse Sandro que eu conheci aqui na minha cidade, eu apresentei uma amiga para ele, ele casou com a minha amiga e eu não sabia dessa história. O cara tinha sido meu inquilino no Rio de Janeiro. Olha isso. Esse cara é um dos meus amigos. Ele falou, é mesmo? Então, 3 estudantes de medicina que foram meus inquilinos no Rio de Janeiro, que eu tratei muito bem na década de 90, são médicos aqui na cidade que eu moro e me conhecem por essa minha jornada de alugar para médicos quando eu queria alugar para turistas, para estudantes e também para as pessoas que chegavam para trabalhar e muito divorciado. Acho que carioca divorcia mais do que a média. Deve ter uma estatística assim, só chegava nego cuspido de casa pelas mulheres, né? E eu preciso de um lugar para cair. Eu não tinha regra, o cara ficava 10 dias, um mês, né? Qualquer estava bom, muita gente procurando, né? E você está na orla aí também, você deve ter uma procura, às vezes, de turismo, mas também o pessoal está um ano pagando menos, mas pagando sempre, para mim, é a minha estratégia. Hoje, pagando sempre, pagando bem. Agora, essa de vender um apartamento no meu treinamento é uma das dicas que eu dou, que eu chamo de conversão de patrimônio. César, desculpa te interromper, só para fechar aqui o raciocínio dessa questão do apartamento. O que é mais legal do kitnet é que, digamos, que eu compro um apartamento de 200 mil e que esse apartamento de 200 mil eu vou conseguir alugar R$700. E o kitnet eu gastando 200 mil, eu consigo tirar 2 mil de aluguel. Qual é a diferença maior? Assim, no meu pensamento, essa diferença financeira ela não é a maior entre os dois casos. Qual é? Na hora que eu tenho meu apartamento no condomínio, que ele está desocupado, eu vou receber 0, eu vou ter que pagar o condomínio, eu vou ter que pagar o IPTU e às vezes até algum custo extra. Na hora que eu estou lá no meu prédio de kitnet, que desocupou uma unidade, eu vou receber pelas outras 5, digamos. Então, estou usando aqui o exemplo de 6. Então, assim, essa que eu acho a vantagem principal. Do que tem de gente aqui em Fortaleza que investiu em apartamento e está há anos com apartamento fechado e só tendo prejuízo, assim, tem em todo lado. Então, assim, essa vantagem de você poder diversificar um pouco dentro do mesmo negócio é muito legal porque eu tenho um desocupado, beleza, estou recebendo por outros 5, não está tão ruim para mim. Mas se eu tivesse o mesmo dinheiro investido no apartamento, eu estava no prejuízo, entendeu? Desculpa ter interrompido, só fechar esse raciocínio. Eu não estou interrompendo não, vou dar um pito e você para de me imitar, meu. Você está falando que eu falo. É a mesma compreensão, eu grito no ouvido das pessoas. Aqui, tem prédios aqui que tem gás encanado, né? Que é aquele gás que vem da rua. É R$115 sem usar. O apartamento fechou, tem o condomínio, tem o gás encanado, sem usar R$115. Era 75. Sem usar, o cara paga isso. Então, pô, meu, como é que o cara consegue ter um apartamento, né? E apartamento... Aí, olha só, uma pessoa me pergunta, César, tenho um terreno,
existe uma construtora que quer construir um prédio e me dá 4 apartamentos. Devo fazer kitnets ou trocar pelos 4 apartamentos? Vem perguntar logo para mim. Tudo bem. Qual é a minha visão? Tá bom, eles vão levar 2 anos para fazer a obra. Você não recebeu nada. Eles vão te dar 4 apartamentos num prédio que tem 50 apartamentos e eles vão botar os deles para vender. Logo, quando você receber os seus 4, você tem quem? 50 concorrentes para vender também, né? Aí os compradores vão comprar. Tudo bem. Se ele vender também, se quiser vender, vamos que cada apartamento vale 200 mil ou 250, ele tem 1 milhão. O que ele vai fazer com 1 milhão? Ele vai aplicar? Beleza, ele vai aplicar, na poupança vai receber 5 mil. Tá legal, legal. Agora, e se ele resolver alugar? Ele tem 50 concorrentes para alugar. Então, quando é que ele vai conseguir ver algum dinheiro? Daqui 3, 4, 5 anos. E enquanto ele não alugar ou não vender, é isso aí que ele vai ficar pagando. Condomínio, IPTU, talvez o gás encanado, a taxa mínima de energia elétrica, vai 500 pau por mês. Sim. Agora, se ele vai lá e faz 8 kitnets, ele tem o dinheiro para fazer 8, ele faz 4 mil daqui 6 meses. 4 mil daqui 6 meses, se você colocar isso na ponta do lápis, em 2 anos, são 24 vezes 4 mil. Então, dá 100 mil. Então, quando o primeiro apartamento ficar pronto, ele já tem metade do primeiro apartamento pago. Ele já praticamente já tem o patrimônio de meio apartamento. E daqui mais 2 anos, ele tem 1 apartamento com o dinheiro que já chegou para ele. Sem perder nenhum dinheiro de manutenção. Então, como que eu vou explicar para uma pessoa para ela aceitar os apartamentos? Só tem uma condição para eu dizer assim, aceite os apartamentos. Você ganha 10, 20, 30 mil. Aí você vai ter uma possibilidade de ter um ganho de capital concentrado daqui 3 anos. Tipo, daqui 3 anos eu posso vender e fazer 400 mil. Mas o que você vai fazer com 400 mil? Vai fazer kitnet, mas aí vai ter que comprar um terreno. Então, eu não consigo. Todo tempo eu vou indicar para a pessoa fazer kitnet. Porque onde ela vai empatar esse dinheiro? Vai colocar em fundos imobiliários? Vai colocar em bolsa de valores? Não é isso que as pessoas de 40, 50 anos estão acostumadas a fazer no Brasil. Não é familiar, não é próximo, não é seguro. Você não sabe a volatilidade desse mercado. As pessoas não têm intimidade com isso, né? Então, o mais seguro é ter kitnets. Agora, vamos falar do perfil do seu inquilino. Predominantemente, você tem que tipo de pessoas morando nos seus apartamentos? César, eu vou responder a tua pergunta rapidinho. Deixa eu só... Eu esqueci de falar uma coisinha aqui do assunto passado, do começo, que você estava falando. A gente vendeu... a gente terminou a primeira obra. Logo depois, a gente vendeu um apartamento e comprou um terreno. A gente fez uma permuta, na verdade, entre o apartamento que a gente tinha no terreno. Sendo que a gente tinha acabado de terminar uma obra, então não tinha dinheiro para fazer a outra. Então, assim, a gente vendeu carro, vendeu tudo que tinha. Aí, assim, vendeu um carro maior, a gente foi com um carro menor, e aí chegou um ponto que a gente teve que vender o carro menor e ficar sem carro. Então, assim, tu imagina para um casal de médicos que, na época, eu estudava no colégio, que era o colégio dos ricos aqui da cidade, e a gente não tinha carro. Então, meu pai pegou, eu não sei se, onde você mora, eu não sei se tem isso, mas aqui tem um bug, que é aquele carrinho que o pessoal anda nas dunas. Mas eu não vejo, mas já vi. Fazendo passeio. Aí ele tinha um amigo que tinha um bug desse, e esse amigo emprestou para ele. Então, ficou muito tempo eu indo para o colégio, e meu pai indo para cirurgias, indo para o consultório, a gente andando nesse bug do amigo do meu pai, que era uma graça. Todo mundo ficava tirando onda com a gente, ele todo arrumadinho, todo nos trinques e dirigindo um bug. Mas, se isso não tivesse sido feito há 10, 15 anos atrás, eu não estaria onde eu estou. Nesse exato momento aqui, numa estrutura de mega luxo, onde eu estou aqui, que é onde fica aqui o escritório. Certo? Então, voltando à sua pergunta, qual é o público da gente? Hoje, eu vejo 2 públicos que são predominantes nas unidades. Quais são esses públicos? O primeiro público é aquele jovem que ele ou está saindo de casa logo depois dos 18 anos, ou está terminando a faculdade. Assim, é o começo de vida da pessoa.
que ela não tem dinheiro para morar num condomínio bacana, um condomínio com uma área de lazer, e vai para o condomínio barato. E até assim, porque normalmente está no primeiro ou segundo emprego, está ali ganhando seus R$ 1.500, seus R$ 2.000, e quer alugar alguma coisa de R$ 500, R$ 600, no máximo. Essa fatia, talvez eu acredite que seja a maior fatia. A segunda grande fatia que a gente tem hoje são de pessoas que estão se aposentando ou aposentadas. Por quê? Porque essas pessoas, às vezes, elas moravam num condomínio bacana, que tinha uma alta taxa de condomínio, uma alta taxa de N coisas, eu pagava um aluguel caro, e que às vezes, quando a pessoa se aposenta, ela, até pela aposentadoria, às vezes ela baixa um pouquinho o padrão de vida, até porque muitas vezes ela não está mais utilizando aquilo que o condomínio onde ela morava propiciava. Ela não vai utilizar a academia, então ela não precisa pagar uma academia. Ela não vai utilizar a piscina, então ela não precisa pagar a piscina. Então, assim, hoje as duas maiores fatias de público da gente são as pessoas no começo de vida e as pessoas ou perto de se aposentar ou recém-aposentadas e que querem ali só um cantinho para ir vivendo tranquilo. Então, assim, o restante é bem variado, mas tem o pessoal que vem de fora para trabalhar, tem o pessoal que vem do interior para trabalhar. E aqui em Fortaleza tem uma coisa legal, que são os polos de negócio, os polos de tecido. Por exemplo, aqui foi feito recentemente o Centro Fashion, aqui, que é um shopping com 8.000 lojas de tecidos baratinhos, roupas baratinhas, que o pessoal vem para Fortaleza para fazer compras e aí leva para vender no interior. Vem gente do Piauí, vem gente do Maranhão, vem gente do Rio Grande do Norte, só para comprar aqui. Sendo que, como esse centro fica próximo à zona turística, eles vão ter que se hospedar nos hotéis. E os hotéis são muito caros. Então, vale mais a pena para esse público eles pagarem o mês inteiro em um kitnet meu do que eles se hospedarem 3 dias durante o mês no hotel. Então, assim, eu tenho inclusive esse público que aí, às vezes, fica lá o apartamento vazio durante a semana e a pessoa vem só no sábado e no domingo, vem só final de semana, ou feriado, ou quando dá, praticamente a trabalho. Entendeu? Então, assim, o público da gente é mais ou menos esse. Normalmente, o público do casal com um filho ainda tem alguma coisa, mas na hora que vai para o casal com 2 filhos, ou o casal com um filho um pouquinho mais crescido, eles começam a querer sair, porque o filho, muitas vezes, é um espaço reduzido, o filho quer correr, quer brincar, quer passear com os amigos, quer fazer um monte de coisa que às vezes aquele espaço não permite. Então, assim, acaba que restringe um pouco esse público. E, assim, juntando todos esses perfis, há uma tendência atual de muita gente morar só. Então, assim, do que tem de inquilino meu que mora sozinho e que está ali, a faculdade, o trabalho, assim, é um percentual alto de inquilinos. Então, assim, o público da gente é mais ou menos esse. Talvez possa variar de cidade para cidade, talvez onde você está seja um pouco diferente do que é aqui para mim, mas em geral é mais ou menos isso. Muito interessante esse do polo turístico mesmo. Esse é bem específico da tua região, né? Sim, é específico daqui. Assim, a gente não faz locação por temporada. César, todos os dias alguém me liga, eu tô querendo passar uma semana em Fortaleza, tô querendo passar 3 dias em Fortaleza. Por que eu não faço a locação de temporada? Porque todas as minhas unidades nessa região estão locadas. Não tem. Só se eu fizesse mais e mais e mais. Não tem como eu atender essa demanda, porque eu não tenho mais disponibilidade. Às vezes eu penso em deixar um dos meus apartamentos para atender Airbnb, sabe? Porque Airbnb está dando uma aquecida aqui. Mas é aquilo, né? O Airbnb você tem que ser hostel, né? Você tem que ser um hoteleiro. Você vai botar mobília, roupa de cama, aí tem que lavar roupa de cama, aí você tem que botar copo, talher, torradeira. Eu tenho esse kit pronto, uma vez ou outra eu coloco. Mas aí, quando você abre no Airbnb, o que acontece? O cara reserva para daqui 45 dias. Aí se aparecer alguém para pagar por um ano, aí bloqueia o apartamento por causa de 2 dias lá na frente. Então, aí
comecei a querer abrir assim por uma semaninha, 10 dias e tal, mas não estou conseguindo ir muito bem, assim, não consigo aceitar muito isso, sabe? Primeiro, você tem que ser super educado, a pessoa chega no horário que ela quiser chegar, você tem que ter alguém para abrir para ela, você tem que estar lá para receber a chave, e o valor que o Airbnb coloca é baixo, né? Então, por exemplo, aqui o Airbnb na minha cidade, ele coloca por R$ 52 uma diária. Então, o cara vai pagar 104 para ficar, porque eu não aceito menos de um dia, 2 dias. Aí ele paga 104 para ficar 2 dias. Aí, você bota uma taxa de limpeza lá de R$ 30 para chegar a 130. Então, quantos caras de 130 você tem que receber para poder fazer uma coisa? Então, por exemplo, se cada 2 dias é 130, 10 diárias de 2 dias dá 20 dias. Aí você fez 1.300. Beleza, 1.300. Você teve que correr 10 vezes para a chave, teve que lavar 10 vezes roupa de cama, você teve isso, teve aquilo, teve aquilo. Aí te sobrou 10 dias. Beleza, certeza que você vai alugar 20 diárias? Não é certeza. Então, beleza, meu, 690 por mês, entendeu? R$ 300 menos, tá bom, né? O ano inteiro. O que eu faço com isso? Eu me planejo. Eu vou receber 690 amanhã, né? Acabou. Aí você fala assim, você tá rico? Você tá rico? Olha, eu tenho certeza que você pode se sentir rico, mas você tem agora um capital, se você tiver 300 mil, você vai fazer mais kitnet. Você vai falar que está rico? Ah, não, eu estou com 300 mil parado na conta. Por quê? Né? Você tira alguma coisa para você viver e vai investir de novo. Porque você está falando, se eu fizer mais, eu vou ter mais demanda. Né? Então, como é que está hoje? Vocês pararam no 130 ou veio novidade por aí? César, tu acredita? Talvez você nem acredite no que eu vou falar. Desde 2002, a gente nunca tirou 1 centavo do dinheiro dos kitnets para fazer nada. Para comprar carro, para fazer viagem, nada. Ou foi para comprar ou construir o próximo, certo? Ou foi para comprar ou construir, digamos, onde é o escritório aqui, o apartamento que eu moro, um apartamento na praia, assim, 100% do dinheiro que entrou até hoje, ele foi reinvestido, 100%. Óbvio que isso é devido a eu ser engenheiro civil, ao ter pai e mãe médicos, então assim, cada um tem sua profissão, e lá é como se fosse eu faço analogia, é como se fosse um caixinho de bombom, que todo mês eu pego o aluguel como se fosse o bombom e vou colocando lá. Na hora que essa caixa está cheia, eu não posso mais botar lá dentro. Então, ou eu compro algum prédio já pronto, de pessoas que normalmente não souberam fazer a gestão daquele prédio, ou então eu vou atrás de comprar terreno para construir o próximo e assim por diante. Como a gente conversou antes, vira uma bola de neve, vira um vício. Inclusive, essa semana, provavelmente eu estou fechando a negociação de mais um prédio já pronto, com 15 apartamentos, de uma pessoa que é um senhor de idade e que esse senhor está indo morar no interior e ele disse que não quer mais manter o prédio, está vendendo. E aí a gente está... Quando terminar aqui a nossa conversa, eu marquei com ele perto do almoço para ir lá, para adiantar a negociação. Então, assim, a coisa vai virando uma bola de neve. Óbvio que vai chegar o dia que eu vou cansar, que meu pai vai cansar, que minha mãe vai cansar, e a gente vai querer usufruir disso. Mas, assim, até lá a gente vai aumentando um pouquinho a bolinha de neve até a coisa ficar totalmente confortável para a gente. Graças a Deus, hoje já é confortável, mas é aquela coisa assim, você quer sempre evoluir, quer sempre conquistar mais coisas, e aí assim, vamos atrás, não pode parar, sempre procurando crescer cada vez mais. Meu Deus, que história bacana, é muito, acho que você é meu parente, cara, nós somos parentes, pensa um pouco. E aí uma coisa, você põe mobília ou você vai sem mobília? Assim, a gente começou sem mobília, até porque aqui em Fortaleza ainda não tinha cultura, quando a gente começou, de locação de unidades mobiliadas. Não havia essa cultura. Aí, o que acontece? Na hora que eu coloco mobília, eu tenho que ter uma gestão da mobília. Não chega a ser uma coisa muito grande. Mas essa mobília ela pode danificar, até pelo tempo. Às vezes pode danificar por mau uso, pode dar uma infiltração e acabar com um móvel, digamos assim.
Então, a gente prefere que as nossas unidades não tenham mobília. Ah, João, de repente, se você colocasse mobília, ia ter uma ocupação melhor. Talvez, poderia ser que tivesse. Mas sem mobília, eu estou conseguindo acima de 90, 93, 94, 95% de ocupação. Não, o trabalho que eu vou ter a mais, a gestão daquilo, a dor de cabeça de comprar e de dar manutenção para mim, não, pelo menos hoje, pode ser que no futuro isso mude. Mas hoje, por enquanto, não vale a pena eu manter essa gestão na mobília. Então, eu prefiro muito mais entregar a unidade, sei que a pessoa leva lá seus móveis, que muitas vezes são móveis simples, é uma mesa, um estante, uma cama, do que ter a dor de cabeça de gerir isso daí, entende? Entendi. É porque está muito aquecido o teu mercado mesmo. No meu caso, que eu considero a minha história de sucesso, né? Quando eu fiz a maior parte dos meus apartamentos num lugar que tinha que pegar a estrada de terra, o que eu precisei fazer? Ter um preço menor e me tornar mais atraente, né? Então, aí quando eu fui experimentar a mobília, eu gostei, as pessoas chegam, a mobília que eu troco, geralmente eu estou trocando coisas que duraram 6, 7 anos, quer dizer, faço caridade, né? Vou lá e dou. Faço uma doação, né? Tem duas instituições aqui de caridade que elas recolhem móveis e vendem para poder fazer auxílio a doentes, essas coisas. Ao mesmo tempo que eu compro lá, eu também dou para eles venderem, né? Então, eu adoro comprar lá. Um vídeo que a gente fez da Semana da Liberdade Financeira, eu mostrei esse passeio que eu fiz, né? E não resisti, cheguei lá, tinha uma arandela lá, uma lâmpada lá, eu comprei. Eu vi lá. Viu, né? No tá lá, eu vou usar ela, só que os apartamentos estão todos alugados, eu não consegui usar. Queria instalar. E, aliás, você vai gostar desse vídeo que eu estou para liberar. Semana passada, né, mesmo a gente estando com a venda do treinamento, fazendo um movimento, recebendo as pessoas, a gente conseguiu preencher todo o treinamento, eu estava alugando os apartamentos. Então, assim, 3 apartamentos, os 3 em manutenção, eu sempre fazendo alguma melhoria, e os 3 alugando durante a manutenção. Foi muito legal. Eu peguei e fiz 3 vídeos com essa história, e tem uma riqueza muito grande, né? Só ficou faltando entrevistar o pessoal de um apartamento, porque não deu nem tempo. Entrou uma galera, eu ia lá, não achava eles, eu não estava na hora que eles entraram, mas os outros 2 moradores que chegaram, eu gravei na hora. Olha, tá aqui, tá, papai. Teve uma que foi barato, chegaram 2 na mesma hora. E aí eu ainda fiz troça com o cara. Falei, e aí você que perdeu? Ele, pois é, né? Porque o outro já tinha depositado antes de ver. Então, essas histórias que a gente vive são muito legais. Então, semana passada foi uma semana de muita alegria, porque a gente estava nessa alegria de conseguir realmente lotar a 5ª turma, né, de alunos, e ao mesmo tempo lotar os apartamentos para dar prova social de que a gente sabe o que a gente está dizendo, né? E esse perfil fantástico aí, e agora vai entrar mais 15 apartamentos, então você vai para 145 apartamentos. 147. Hoje são 132, só kitnet são 132. A gente tem outras coisas, mas kitnet são 132, e se der tudo certo, a gente vai passar para 147. E aí você vai ter exatamente o triplo do que eu. É o gigante, é a minha meta. E eu vou chegar até você com uma nova proposta que estou desenvolvendo, e mais tarde vou compartilhar com o pessoal, uma proposta muito diferenciada. Eu já estou investigando aí há vários anos já, e isso vai revolucionar o mercado de kitnets. Guarda essa aí, que está dando só a dica. Agora vamos na parte mais interessante para quem pensa em construir kitnets. Como lidar com o mau inquilino, um inquilino safado sem vergonha, um inquilino que não mede esforços para te ajudar, só vê o lado dele e se puder te prejudicar, ele te prejudica. Como é que você lida com isso? César, assim, eu não vou dizer que nós não temos maus inquilinos. Temos maus inquilinos. Mas, assim, normalmente há um filtro natural. O que é o filtro que eu chamo de filtro natural? Na hora que você vai ter uma entrada pagando ali 2 ou 3 calções, o cara que é má pessoa, ele não vai conseguir nem pagar, ele não vai conseguir nem entrar lá, de certa forma. Mas às vezes acontece de entrar. Então, assim, entrou e aí o cara tá lá, sempre tá com um mês atrasado, ou tá assim, tá com dificuldade para pagar, sempre tem isso. Então, assim, eu acho que a principal coisa aí é a conversa.
você ser franco, conversar com aquele inquilino, tentar entender um pouco da situação dele, e assim, por mais que às vezes tenha aquele cara que realmente o cara faz aquilo ali de sacanagem, mas às vezes tem a pessoa que está no kitnet meu aqui numa zona perto da praia que é R$1.000 o aluguel, e essa pessoa não está mais conseguindo pagar R$1.000 porque ela está com dificuldade no emprego. Então assim, como a gente tem um portfólio grande em unidades em bairros diferentes, às vezes eu consigo chegar para essa pessoa e falar, você não está conseguindo pagar R$1.000. Até onde você consegue pagar com tranquilidade? As pessoas falam, João, hoje eu consigo tranquilo 500 ou R$600. Pois beleza, eu tenho outro local aqui que por esse valor. Você não quer sair dessa zona e ir para lá? Então, assim, muitas vezes a gente faz esse remanejamento de inquilinos. E, assim, às vezes, César, o que eu acho, recentemente eu tive um problema muito grande com um inquilino, assim, uma pessoa que teve alguns problemas psiquiátricos, digamos assim, o cara, assim, não foi muito legal, certo? Mas eu cheguei à conclusão, César, que naquele momento, para mim, era muito melhor que aquela pessoa simplesmente saísse de lá, mesmo deixando ali um mês me devendo, para mim era melhor que aquela pessoa saísse e que eu tivesse, de certa forma, um pequeno prejuízo do que estar mantendo o mau inquilino lá dentro, que é como se fosse ali um patinho feio, que ele pode ir contaminando os outros. Então, assim, na hora que você tem a pessoa ruim lá dentro, a melhor coisa a se fazer é que ela não esteja mais lá dentro, entendeu? Então, a coisa foi tão gratificante nessa situação que eu estou lhe falando, dessa pessoa que teve problema, que ela saiu em um dia, 2 dias depois o apartamento estava ocupado novamente. Então, assim, na hora que eu pego que em vários anos, vários meses eu tive problema com 1 ou 2 pessoas pontuais e que eu perdi ali 1 mês de aluguel, na hora que eu digo isso daí, a diferença praticamente não existe. Então, assim, eu acho que a gestão do mau inquilino vai muito do bom senso. Eu poderia muito bem ir atrás dessa pessoa, entrar com um processo, fazer uma confusão maior do mundo, às vezes nem vale a pena pelo estresse, pela dor de cabeça. Às vezes é melhor estar aqui conversando com você do que estar indo atrás de fazer confusão com outras pessoas. Óbvio que se for um valor muito grande, se, sei lá, um inquilino acabou com o apartamento por algum motivo, óbvio que você tem que ir atrás. Mas eu acho que o termo-chave nisso daí é bom senso para você procurar resolver o problema. Óbvio que, primeiramente, solucionando o seu problema de não estar recebendo aquele mês e muitas vezes tentando entender um pouquinho do problema da outra pessoa para ficar uma coisa resolvida da melhor maneira possível. Às vezes, você entendendo o problema da outra pessoa, ela vai ficar feliz com você e ainda vai lhe indicar para outras pessoas, falar, pô, o João ou o César me trataram super bem, eles entenderam meu problema, eu saí de uma unidade que eu estava pagando mais e fui para uma unidade que estava pagando menos, e aí na hora que aquela pessoa recupera o trabalho, recupera o dinheiro, ela vai voltar para o aluguel mais caro. A gente sempre procura fazer essa gestão de maneira bem pessoal, de maneira menos traumática possível, digamos assim. Muito bom. Eu tive uma história assim também e a pessoa virou mendigo dentro da kitnet, desempregou, começou a pedir de esmola para o pessoal do condomínio, né? E eu não percebi quando essa pessoa entrou, ela veio como funcionário de um dono de uma transportadora, olha, quer colocar meu funcionário aí, pagou calção, e aí eu cheguei para um amigo que é empresarião, assim, né? Falei, cara, eu tô com essa história aí. O cara lá dando prejuízo, ele falou assim, quantos estão pagando? Eu falei, todos os outros, 47. Aí ele falou assim, liga pela média, libera. Aí eu fui lá e falei, cara, o que você está precisando? Tal, eu vou perdoar seu aluguel atrasado. Aí eu ainda gastei, aluguei uma pousada pro cara, um mês, uma pensãozinha. Paguei o almoço do cara, o cara falou assim, e o meu fogão, quem vai comprar? O que você quer no fogão? Ele 70. Comprei um fogão, eu botei as coisas do cara, tirei de lá. César, Cara... Só complementar aqui rapidinho. Isso é mais uma vantagem de você sair de um apartamento
e ir para o de kitnet. Porque às vezes pode acontecer isso no apartamento lá no condomínio e que, sabe o que, é que pode acontecer em cima disso? A pessoa ficar devendo IPTU, ficar devendo condomínio, e às vezes aquele imóvel está no nome do proprietário e vira uma bola de neve. Na hora que você faz essa gestão dentro de um prédiozinho ali, a coisa flui, vou usar um termo bem enxuto, ela sai na urina, digamos assim, você acaba que nem sente, entendeu? Muito legal, cara, muito legal, é isso aí. E aí eu só para complementar a minha também, passei vários anos depois, o cara estava realmente morando na rua, usando crack, já era usuário de crack. Então, tem problemas que são meus e tem problemas que não são meus. E aquele realmente não era um problema que cabia a mim resolver, dependência química, essas coisas aí, né? A pessoa precisa de ajuda, a gente se dispõe até a ajudar. Eu até dei aqui centro de tratamento, já levei muitas pessoas, não moradores meus, nem ex-moradores, mas a gente tem que ter esse bom senso da fluidez. Porque hoje, um advogado cobra R$ 1.500 no avulso para fazer uma ação de despejo. E você ainda tem que depositar na justiça mais 3 aluguéis para fazer a caução da ação. Então, você tem que empatar capital para daí esperar e para despejar uma pessoa que não pagou 2 aluguéis, ou 1. Então, realmente, é mais viável. Eu vou me preparar para ir a Fortaleza, passar um fim de semana, e já tem uma razão a mais, além de comer, sei lá o que é que tem aí, caldeirada de frutos do mar. Caranguejo. Fazer um tour pelos seus apartamentos, se você permitir, vou visitar o seu trabalho, conhecer sua família, né? Vou casar minha vontade de conhecer Fortaleza com a vontade de conhecer um irmão de armas, um guerreiro, né? Um guerreiro que está na batalha enfrentando, né, a mesma rotina. Quer dizer, que dia maravilhoso você vai ter hoje, vai trabalhar para o crescimento, vai poder almoçar com as pessoas que você quer, talvez fazendo novos negócios, criando novas oportunidades. Isso é a renda passiva. O seu dia é seu, você está aqui hoje podendo falar daquilo que você ama fazer, e eu também, né? Então, quem nos assiste no YouTube, aliás, dê seu like, você que chegou até o fim dessa entrevista aqui, dê seu like agora, curta, compartilhe, deixe seu comentário, para que o YouTube use o algoritmo e faça essa entrevista chegar a mais pessoas que precisam entender das possibilidades de transformação da sua vida com um patrimônio que é mais barato de construir, mais barato mesmo, o kitnet é muito mais barato de construir que qualquer outro imóvel e rende, segundo o meu colega de Fortaleza, e eu também estou afirmando, de 2 a 3 vezes em relação a qualquer outro imóvel, né? E vou deixar para você também a minha metáfora de como a kitnet pode ser comparada a uma motocicleta. Quando eu era moleque, andando a pé, eu sonhava com motocicleta. E eu andava de ônibus. Quando eu passei a ter a motocicleta, eu nunca mais andei de ônibus, né? Então, depois de muita chuva, muito frio na motocicleta, com a namorada congelada atrás, as mãos geladas e tal, eu passei para o carro. E aí eu nunca mais andei de moto. Então, o que é que acontece? Hoje, no tempo que eu estava construindo as kitnets, eu comprei uma moto que alguém tinha sido contemplado no consórcio, passou para mim, que eu estava conseguindo pagar, era 200 e pouco por mês. Eu faltava, às vezes, o pagamento, não conseguia pagar em dia aquilo, que eu estava tudo vestido de kitnet, andando de moto no frio, porque é a história dos teus pais aí, botando tudo em kitnet. Então, o que acontece com o mercado das kitnets? É igual da moto. O cara que estava andando de carro, se fica apuradão, ele vai para a moto, mas não vai para o ônibus. Entendeu? E o cara que está... Isso na crise. E o cara que andava de ônibus, quando as coisas melhoram, ele vai para a moto. Né? Então, a moto, ela pega o consumidor na subida e na descida. E é exatamente a kitnet. Pega na subida e na descida. Né? Às vezes o cara vem aqui para a minha cidade para um novo emprego, não porque está na fase boa da economia, porque na cidade dele não está tendo emprego. Então ele se submete a se afastar da família, para pegar qualquer emprego que dê qualquer renda. Então ele vem apuradão, ele não pode gastar com moradia, ele vai para a kitnet. Então eu tenho muito esse perfil. Na crise, muita gente chega para pegar os empregos, que a minha cidade tem mais indústrias, então tem muita gente de fora se submetendo a toda essa mudança. E quando a economia está aquecida, a mesma coisa acontece. O cara larga um emprego bom que ele já tem, vem para um emprego melhor ainda aqui na cidade. Então sempre está chegando um trabalhador. É engraçado isso, né? Sempre está chegando um trabalhador. Ou ele vem esculachado pela vida, 2 anos desempregado, arrumou um emprego aqui, está viajando, está ficando noite. Ou ele vem para uma nova mudança, oportunidade, aí ele se estabelece na cidade, depois de 1 ano ele já está começando a procurar uma casa para trazer a família, aquela história de os filhos largarem a escola,
só vão vir no fim do ano. Então, a gente tem vários planos de contrato, quer ficar só 6 meses, você paga um pouquinho a mais, a gente tem uma tabela de ir acrescentando o valor, quanto menor o tempo da pessoa, mais ela paga, porque aí quando chegar um ano, aí dali estabiliza, que é o que a gente quer, a pessoa ficando um ano ou mais, e aí tem gente já morando há 7 anos, 4 anos e tal. João Ribeiro, parabéns, você vai ganhar uma medalha de ouro do meu coração para o seu coração. Já gosto de você, da sua família, da sua história, dá para ver a sua energia, você é fantástico e que você possa realmente se expandindo. Quer dizer, quando você cresce, todo mundo cresce, né? As pessoas foram bem, as pessoas pagam pouco, você está aí fazendo obra, fazendo economia circular. Então, quando eu digo assim, em vez de discutir política, discutir qualquer outra coisa, filosofia, fique rico, porque agora você tem muito mais poder de resolver. Onde você chega, você é mais respeitado, a sua opinião tem valor. Mesmo que você chegar na Câmara de Vereadores da sua cidade hoje, você tem mais capacidade de transformação. Se você chegar num grupo de empresários, sua opinião vai ser mais ouvida. Então, você pode apontar caminhos. Se você tivesse ficado discutindo política em vez de trabalhar e produzir e crescer, talvez você não chegasse onde você está. Se tivesse discutido o sexo dos anjos, você talvez não chegasse. Você focou sua energia, sua família focou energia, e hoje você tem muito mais capacidade. Tanto capacidade tem que estão aqui no nosso canal do Viver de Kitnets, né, já mostrando o seu poder. Parabéns, meu irmão. Obrigado, César. Obrigado. Valeu. Você. Valeu, Obrigado por assistir um vídeo aqui no YouTube, né? Tchau, querido. Valeu, César. Abraço.